Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Geral. Hoje iremos trabalhar um pouco com a tabela periódica. É importante destacar que a tabela periódica ela traz informações relevantes sobre vários elementos, como estado físico, características, propriedades, e a mesma deve ser utilizada como consulta. Para isso, vamos começar a aula de hoje falando um pouco do histórico da tabela periódica. Os estudos da tabela periódica ele começa em 1817, a partir das tríades de Dobenheim, cujo o cientista, então, tentou organizar os elementos em grupo de três, e nesse grupo de três era feito, então, as médias ponderais. Já em 1862, com a ideia do parafuso telúrico, Champcottoir consegue organizar os elementos em ordem crescente de massa atômica. E isso ele conseguiu fazer em torno de um cilindro, o que propôs é a ideia, do parafuso, denominada por vários cientistas como uma ideia que deixava vários espaços vazios, uma vez que as médias obtidas sobre as massas não eram todas obtidas de forma correta. Já em 1864, surge então a Lei das Oitavas de Newlands, na qual este consegue organizar em ordem crescente de massa atômica, grupos de 7. Já em 1869, surge então Mendeleev, que consegue por fim organizar a tabela periódica em ordem crescente de massa atômica e consegue também colocar em várias cartas de forma a agrupar as propriedades químicas semelhantes, deixando assim, no desenho de sua tabela, espaços vazios que permitiam que pudessem ser complementados com as descobertas de novos elementos. Mendeleev consegue então descrever 60 elementos químicos em 12 linhas horizontais e em ordem crescente de massa atômica. Então, em 1913, surge a Lei da Periodicidade de Moseley, que descreve agora os elementos em ordem crescente de número atômico, organizando assim, em um mesmo grupo, elementos com propriedades químicas e físicas semelhantes, chegando então ao modelo da tabela atual, a qual nós já conhecemos. A lei da periodicidade ela mostra que as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas do seu número atômico. Sendo assim, a tabela periódica atual ela está dividida em dois grupos. O grupo A, que são os elementos normais, regulares ou representativos, e o grupo B, que são chamados elementos de transição. Os elementos do grupo A apresentam cada um nomes característicos, como o grupo 1A nós chamamos de metais alcalinos, 2A, metais alcalinos terrosos, 3A, como o primeiro elemento é o boro, nós dizemos que é família do boro. O grupo 4A, o primeiro elemento é o carbono, damos o nome de família do carbono. O grupo 5A é o nitrogênio, família do nitrogênio. O grupo 6A nós chamamos de calcogênio. O grupo 7A de halogênio. E 0,8A, que são os gases nobres. Já os elementos do grupo B, eles se caracterizam por ser elemento de transição externa ou elemento de transição interna. Nós temos também na tabela periódica períodos curtos e períodos longos. Entre os períodos longos, nós destacamos o período 6 e o período 7. Nesse período, nós podemos lembrar que no grupo 3B, nós temos elementos que vão do 57 a 71, que estão localizados abaixo da tabela periódica para sua melhor visualização, e começa com o lantânio, dando nome assim à série dos lantanídeos. No período 7,
No grupo também 3B, nós temos elementos que vão do 89 ao 103, que também se localizam abaixo da tabela periódica e começam com o actínio, dando nome à série, que é série dos actinídeos. Como já dito anteriormente, o período 6 e o período 7 são considerados períodos realmente muito longos. As tabelas podem trazer muitas ou poucas informações. Vamos visualizar então o elemento magnésio. Este apresenta número atômico 12. Em seguida, nós temos o símbolo do elemento. Esse símbolo do elemento para o magnésio é o Mg. Em seguida, nós temos o nome desse elemento, que é o magnésio, a massa atômica do elemento, sua distribuição eletrônica, se baseando no gás nobre anterior, e temos o número de oxidação. Essas informações elas estão disponíveis sempre utilizando como norma a legenda fornecida pela tabela, onde a mesma deve destacar as informações que devem ser contidas em cada elemento. A tabela, então, está dividida em grupos e em períodos. Os grupos também são chamados de grupos ou famílias e correspondem às linhas verticais, enquanto que os períodos são as linhas horizontais. Nós temos então os períodos que vão de 1 a 7, correspondendo às camadas K, L, M, N, O, P e Q. Lembrando que as duas linhas que aparecem abaixo da tabela periódica pertencem à série dos lantanídeos e saem do grupo 3B. Nós temos também, forma de analisar, nós temos que as famílias são no total de 18, em que cada grupo apresenta propriedades químicas semelhantes. Sendo assim, durante a sua configuração eletrônica, podemos perceber que, no caso do lítio, que possui 3 elétrons, nós temos sua distribuição eletrônica 1s2, 2s1. O sódio com 11, nós temos então a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1. Ambos os elementos têm apenas um elétron na camada de valência, pertencendo assim à família 1A. Então, todos os elementos que apresentam um elétron na camada de valência pertencem à família 1A. Era utilizado as seguintes formas de nomenclatura. A mais comum era indicar a família ou grupo a partir de letras A e B. Por exemplo, 1A, 2A, 5B. Essas letras A e B também podem indicar a posição do elétron mais energético nos subníveis. No final da década passada, a IUPAC propôs outra maneira de classificar as famílias, que seriam indicadas apenas por algarismos arábicos de 1 a 18, eliminando assim as letras A e B. Dessa forma, as famílias, então, são as colunas verticais na tabela periódica, também conhecida como grupo, na qual nós temos os elementos representativos. Lembrando que o hidrogênio ele possui propriedades anômalas, por isso, em muitas tabelas periódicas, ele está localizado no meio e, na grande maioria, ele se encontra localizado sobre os elementos do grupo 1A. Entretanto, o hidrogênio ele não é um elemento considerado alcalino, e sim um elemento que possui propriedades características semelhantes ao grupo alcalino. Nós temos então nossos elementos separados por grupos. Então nós teríamos, em vez de grupo 1A, apenas 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Os períodos, como já dito, seria do 1 ao 7, correspondendo aqui às camadas. Então, 1, camada K, 2, camada L, 3, camada M e assim sucessivamente.
Outra informação importante é que, a partir de agora, com a distribuição eletrônica, nós temos que, para o grupo dos metais alcalinos, sua camada de valência vai ter como distribuição eletrônica NS1, o que corresponde ao grupo 1A. Para os metais alcalinos terrosos, a distribuição eletrônica da camada de valência será NS2, ou seja, 2 elétrons, correspondendo assim ao grupo 2A. Família do boro, nós temos então o NS2 e NP1. 2 com 1, 3, nós temos então a família 3A. Família do carbono, nós temos a distribuição da camada de valência NS2, NP2, família 4A. Família do nitrogênio, nós temos o NS2, NP3, família 5A. Calcogênio, nós temos o NS2, NP4, família 6A. Os halogênios, NS2, NP5, família 7A. E os gases nobres, como já possui os elétrons correspondentes ao octeto completo, nós temos a distribuição eletrônica NS2, NP6, família 8A ou família 0. Então, se destaca da seguinte forma cada um dos elementos presentes na família: metais alcalinos, alcalinos terrosos, grupo do boro, o grupo do carbono, grupo do nitrogênio, calcogênio, halogênio, gases nobres. E no meio nós temos então os elementos de transição. Lembrando que nós separamos a tabela em elementos representativos de transição. De acordo com a distribuição eletrônica, os elementos químicos podem ser classificados da seguinte forma: os representativos, como nós já sabemos, vão terminar sua distribuição eletrônica em S ou P. Então, para o magnésio 12, nós temos 3S2. Para o silício 14, nós temos a distribuição eletrônica terminada em 3P2. Lembrando que o coeficiente indica o nível ou o período e os expoentes indicam, a soma dos expoentes vão indicar o grupo ou família. Nós temos o poastato 33, sua distribuição eletrônica termina com 4P3. Então, o subnível mais energético é o 4P3, indicando que esse elemento é um elemento representativo. Devemos ter uma atenção especial para os gases nobres, que apresentam distribuição eletrônica final S ou P, mas tem o último nível completo, com 8 elétrons, com exceção do hélio, que apresenta 2 elétrons na camada de valência. Como exemplo, nós temos o argônio 18, na qual este aparece com a distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Para os elementos de transição, na sua distribuição eletrônica, nós teremos, então, como subnível mais energético, o orbital D. Alguns elementos de transição eles não seguem rigorosamente a regra de distribuição eletrônica. Aqueles que terminam com D4 ou D9, que apresentam promoção de um elétron no subnível S anterior para o subnível D, resultando assim, respectivamente, nas configurações S1D5 e S1D10. Então, vale lembrar que sempre que na distribuição eletrônica do elemento de transição este terminar com 4 ou 9, o subnível anterior, que é o subnível S, ele vai promover um elétron para o orbital D, fechando assim, em vez de 4, 5, e ao invés de 9, 10. Por exemplo, nós temos a distribuição de 21 elétrons, e aí segue 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Distribuição tranquila, o subnível mais energético é o 3d1, e este não tem nenhum acréscimo. Já para o cromo 24, ao realizar a distribuição eletrônica, observamos que o último subnível de energia é o 3D4. Esse, então, deve ser promovido
com um elétron do S, ficando agora como 4s1, 3d5. O mesmo deve acontecer para o cobre 29, na qual, ao terminar a realização da distribuição eletrônica, esse se apresenta como 3d9, 4s2, havendo assim um acréscimo de um elétron que migra do orbital S, sendo S1, e o próximo fica então como 3d10. Os elementos de transição interna são aqueles cuja distribuição eletrônica termina em F, como por exemplo, podemos citar o lantânio. Lantânio, número atômico 57. Ao realizar a distribuição eletrônica deste elemento, percebemos que o último subnível de energia é o 4F1, indicando assim que esse elemento é um elemento de transição interna e pertence ao grupo B. Desta forma, podemos utilizar a distribuição eletrônica dos elementos para sua localização na tabela periódica. Por exemplo, o sódio, número atômico Z igual a 11, ao realizar a distribuição eletrônica, na qual tem-se 1s2, 2s2, 2p6 e 3s1, percebemos que o maior coeficiente, número 3, que indica a camada de valência, também corresponde ao período. Então, podemos dizer que esse elemento está localizado no período 3. Para a identificação, então, a que família esse elemento pertence, basta apenas somar os elétrons presentes na camada de valência. Nesse caso, um elétron, o que corresponde que esse elemento pertence à família 1A, ou seja, metais alcalinos. Dessa forma, no grupo A, os elementos representativos correspondem aos elétrons do último nível e este indica, então, o número do grupo. Por exemplo, para o magnésio 12, tem uma distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. O maior coeficiente é o número 3 e a quantidade de elétrons presente nesta camada de valência indica então o grupo que esse elemento pertence. No caso do magnésio, ao grupo 2A. Para o silício 14, realizamos também a distribuição eletrônica. Como nós temos a presença de dois subníveis na camada de valência, nós temos a presença do subnível 3s2 e 3p2. O grupo a qual esse elemento pertence corresponde então à soma dos elétrons presente em cada subnível. Nesse caso, 2 mais 2 igual a 4. Esse elemento, então, pertence ao grupo. Da mesma forma, podemos identificar a posição dos elementos de transição, de maneira que, se ao realizar a distribuição eletrônica percebemos que o último subnível de energia corresponde ao subnível D, esse elemento é o elemento de transição externa, na qual temos, se for D1, pertence ao grupo 3B, D2 ao grupo 4B, D3 ao grupo 5B, D4 ao grupo 6B, D5 ao grupo 7B, D6 ao grupo 8B, D7 também ao grupo 8B, D8 ao grupo 8B, D9 ao grupo 1B e D10 ao grupo 2B. Como, por exemplo, nós temos, ao realizar a distribuição eletrônica do ferro número atômico 26, podemos perceber que este termina com o último nível de energia, o 3d6, onde podemos localizar o período a partir do maior coeficiente, o que indica a camada de valência, neste caso o 4, e a família corresponde então à soma dos elétrons presentes no subnível D e no subnível S, ou seja, a soma dos elétrons D6 mais o elétron S2, dando um total de 6 mais 2, 8, indicando que esse elemento pertence à tríade 8B dos elementos de transição. Para os elementos de transição externa
ou os elementos de transição interna, podemos então utilizar a seguinte configuração eletrônica. Como elemento de transição externa, o elétron de maior energia se encontra na penúltima camada do subnível D, temos como configuração eletrônica Ns2, N-1, D, que vai de 1 a 10. Para os elementos de transição interna, cujo elétron de maior energia se encontra na antepenúltima camada do subnível F, então nós temos como configuração eletrônica geral o Ns2, N-2 e F variando de 1 a 14. Dessa forma, no grupo B, os elementos de transição, cuja soma do número de elétrons S e D nos permite encontrar o número do grupo. Por exemplo, ao realizar a distribuição eletrônica de 21 elétrons, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Ao somar os elétrons presentes no subnível D e no subnível S, temos então 2 mais 1, 3, e podemos dizer que esse elemento pertence ao grupo 3B. No caso do cromo 24, segue a mesma regra. Ao realizar a distribuição eletrônica, somamos então os elétrons presentes no subnível D e F e S, dando assim o total de 5 mais 1, 6, o que corresponde ao grupo 6B. Dessa forma, quando a soma desses elétrons dão 8, 9 ou 10, dizemos então que esses elementos pertencem à tríade do grupo 8B, como por exemplo o cobalto. Ao realizar a distribuição eletrônica do cobalto, percebemos que a soma dos elétrons presentes no subnível 4s2 e no subnível 3d7 dá 7 mais 2, 9, o que indica que esse elemento pertence ao grupo 8B. Nos grupos cuja soma de 11 e 12, esses elementos então se encontram no grupo 1B e 2B, respectivamente. Por exemplo, ao realizar a distribuição eletrônica do cobre 29, percebemos que o último subnível de energia é o 3D10, que ao ser somado com o subnível S1, dá o total de 11 elétrons, o que corresponde que esse elemento pertence ao grupo 1B. Nos grupos 3B do sexto período e do sétimo período estão os elementos de transição interna. Dessa forma, ao realizar a distribuição eletrônica do césio 58, percebemos que o último subnível de energia é o 4F2, indicando que é um elemento de transição interna. Porém, o maior coeficiente estequiométrico indica que esse elemento se encontra no sexto período. Sendo assim, o césio se encontra no sexto período e no grupo 3B. Os períodos, então, eles são em número de 7 e nos permite indicar os níveis de energias presentes em cada elemento. Por exemplo, o lítio está no segundo período, portanto, possui 2 níveis de energia, 1s2, 2s1. O cobalto está no quarto período, possui, então, 4 níveis de energia. Então, ao realizar a distribuição eletrônica, percebemos que o maior coeficiente que aparece na distribuição é o 4, indicando assim que este elemento possui 4 níveis de energia. Então, podemos perceber que a tabela periódica está dividida em blocos. No primeiro bloco, correspondendo ao grupo 1A e 2A, temos então presente
na distribuição eletrônica da camada de valência, o subnível S. Nos elementos de transição externa, nós temos a presença do subnível D. Nos elementos que vão do grupo 3A ao grupo 7A, nós temos a presença do subnível P. E aí nós podemos considerar também a presença do subnível P na camada de valência para os gases nobres. E os elementos presentes no grupo F são os elementos considerados como a série dos lantanídeos e série dos actinídeos, onde os mesmos se localizam no grupo 3B, então, como penúltimo nível de energia, o antepenúltimo nível de energia, o subnível F. Podemos também classificar os elementos presentes na tabela periódica como metais, na qual podemos destacar nessa tabela marcado em vermelho sua localização na tabela periódica, cujas características são eletropositivos, sólidos, a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, apresentam brilho característico, são dúcteis, podem se transformar facilmente em fios, são maleáveis, se transformar em lâmina, são bons condutores de calor e eletricidade, e é importante destacar que apresentam alto ponto de fusão e ebulição. Também encontrar elementos considerados como ametais, que estão localizados nessa região verde da tabela periódica e apresentam como características: eles são eletronegativos, quebradiços quando sólidos, opacos, formam compostos covalentes moleculares, são péssimos condutores de calor e eletricidade, com exceção do carbono, e a isso eles apresentam baixo ponto de fusão e ebulição. Em relação aos gases nobres, estes, localizados nessa parte laranja da tabela periódica, podemos destacar as seguintes características. Eles formam moléculas monoatômicas, são inertes, ou seja, eles podem fazer ligações, apesar da estabilidade, mas isso apenas em laboratório, em condições especiais. E no total, nós podemos encontrar 7 gases nobres. No caso, nós temos hélio, neônio, argônio, xenônio, criptônio e o radônio. Então, as características principais, além daquelas que já estudamos, podemos também encontrar nos elementos presentes na tabela periódica, elementos que apresentam os 3 estados da matéria. No nosso caso, nós temos elementos que são considerados no estado líquido, mercúrio e bromo. Elementos encontrados no estado gasoso, nós temos os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Nós temos o cloro, nós temos o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e o hidrogênio. Qualquer outro elemento que não seja nenhum desses que nós mencionamos será encontrado no estado sólido. Outra característica importante na tabela periódica é a presença de elementos naturais e elementos artificiais. Os elementos naturais são elementos encontrados naturalmente pelos cientistas na natureza. Já os elementos artificiais são os elementos que foram produzidos em laboratório. Para sua identificação, basta apenas localizarmos o número atômico. Então, a partir do número atômico Z igual a 92, que é urânio, nós temos que todos os elementos acima desse número são elementos artificiais. São chamados elementos transurânicos.
Já abaixo do Z92, nós temos os elementos naturais. Entretanto, existe a presença de 3 elementos que possuem número atômico menor que 92, mas não são naturais. São elementos artificiais e são considerados elementos cisurânicos. Nós temos, então, o astato, o tecnécio e o promécio. Outra característica importante dos elementos é que, do bismuto em diante, todos os elementos eles são conhecidos, e são conhecidos naturalmente por serem radioativos. Nós temos então como propriedades periódicas a eletronegatividade, eletropositividade, potencial de ionização, raio atômico, eletroafinidade e densidade. As propriedades periódicas, elas são variações periódicas à medida que aumentamos os números atômicos. Vamos começar analisando a propriedade de raio atômico. O raio atômico ele cresce com o aumento do número de camadas. E este elemento, o aumento do raio atômico, indica então que esse elemento é um elemento mais volumoso. Desta forma, ao analisarmos o lítio e o sódio, percebemos que o sódio apresenta o maior número de camadas. 1, 2, 3. A distância do núcleo à camada de valência indica assim o tamanho do átomo, ou seja, o raio atômico que esse elemento possui. Já o lítio apresenta apenas 2 camadas, ele então tem um raio atômico menor quando comparado com o sódio. Da mesma forma, ao compararmos em relação ao raio atômico elementos que se encontram no mesmo período, podemos perceber que elementos que possuem uma maior quantidade de prótons presente no núcleo, ou seja, um maior número atômico, apresentam um raio menor. E isso deve ser atribuído à atração que esse núcleo vai exercer em relação à camada de valência. Então, quanto maior a quantidade de prótons presente no núcleo, maior será a atração desses prótons em relação aos elétrons presentes na camada de valência quando comparamos elementos no mesmo período. Já quando comparamos elementos no mesmo grupo, temos também que analisar a questão do efeito de blindagem das camadas adjacentes, que antecedem a camada de valência. Desta forma, independente de se ter uma maior quantidade de prótons presente no núcleo ao longo do grupo, temos também uma maior quantidade de camada, que termina blindando a ação de atração do núcleo pelos elétrons presentes na camada de valência. Desta forma, os elementos que se encontram ao longo do grupo, esse tende a apresentar um raio maior quando comparado a elementos presentes no grupo que apresentam uma menor quantidade de camadas. Sendo assim, o raio ele tende a ser maior sempre que for da direita para a esquerda ao longo do período e de cima para baixo ao longo do grupo. E então a mesma regra de raio atômico mostrado anteriormente, perceber que na eletronegatividade temos, ao contrário do raio atômico, que os átomos serão mais eletronegativos aqueles que se localizarem ao longo do período da esquerda para a direita e no grupo de baixo para cima, levando em consideração o tamanho do átomo. A eletropositividade, ou caráter metálico, é a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. E essa capacidade que esse elemento tem de perder elétrons
ela também varia conforme o tamanho desse átomo. Então, será mais facilmente removido um elétron de um átomo que tenha um tamanho maior do que ser removido um elétron de um átomo com tamanho menor. Então, a possibilidade de se perder mais facilmente, ou seja, a eletropositividade, é uma condição característica dos metais, na qual podemos destacar que a eletropositividade ela aumenta com o aumento do tamanho do átomo, então ela vai variar da direita para a esquerda, e em relação ao grupo, de cima para baixo, excluindo-se dessa configuração de eletropositividade os gases nobres. Em relação ao potencial de ionização, é importante destacar que o potencial de ionização é a energia necessária para a remoção de um elétron de um átomo no estado gasoso. E essa energia, ela vai novamente depender do tamanho do átomo. Quanto menor for esse átomo, mais difícil vai ser de remover esse elétron da camada de valência, uma vez que o núcleo atrai fortemente esse elétron. Então, normalmente, a energia necessária é uma energia endotérmica, na qual nós podemos acompanhar da seguinte forma. A energia de ionização ela será maior sempre da esquerda para a direita no período e de cima e de baixo para cima no grupo. Vale lembrar que a saída de um elétron termina resultando numa aproximação dessa camada de valência em relação ao núcleo. Logo, a retirada de um segundo elétron vai necessitar de uma energia muito maior quando comparada do primeiro. E a do terceiro elétron, maior ainda. Então, é importante observar que a energia de ionização ela tende a aumentar à medida que cada vez mais estamos retirando um elétron da camada de valência. Isso porque, a partir do momento que se tira esse elétron da camada de valência, o núcleo tende a atrair mais fortemente os elétrons restantes, aumentando assim a energia necessária para a retirada de um segundo elétron. Uma observação importante é que os gases nobres podem ter uma configuração eletrônica estável, e por ele ter essa configuração eletrônica, dificilmente eles vão perder elétrons. E ao serem comparados com outros elementos, eles sempre terão o maior potencial de ionização. Portanto, não depende do raio atômico. Então, essa característica é uma característica importante dos gases nobres, isso porque eles são estáveis. Logo, a retirada de qualquer elétron que venha levar a uma instabilidade deste elemento vai necessitar de uma alta energia de ionização. A eletroafinidade é a energia liberada quando o átomo recebe um elétron. E essa energia, ela realmente varia com o potencial de ionização. E também não inclui os gases nobres. Para isso, essa energia liberada resulta em uma energia exotérmica, na qual nós temos que, para a eletroafinidade, ela tende a aumentar da esquerda para a direita e de baixo para cima no grupo. Lembrando, novamente, que os gases nobres não fazem parte dessa configuração. Em resumo, podemos destacar que as propriedades eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade possuem características semelhantes, ou seja, elas tendem, em relação ao período, a aumentar da esquerda para a direita,
enquanto que a eletropositividade e o raio atômico, ao longo do período, tende a aumentar da direita para a esquerda. Já a eletronegatividade, potencial de ionização e eletroafinidade em relação ao grupo tende a aumentar de baixo para cima, marcado aqui com as setas vermelhas, e a eletropositividade e o raio atômico em relação ao grupo também tende a aumentar de cima para baixo, indicado aqui pela seta na cor verde. Sendo assim, chegamos ao final da nossa aula, na qual é importante destacar que em toda prova terá a tabela periódica, descrita desta forma, é a tabela que mais se encontra ao longo de todas as provas, e que é importante, a partir de agora, sabendo de todos os conceitos e com as discussões que nós fizemos, realizar exercício para a fixação melhor do conhecimento. Por isso, é normal o surgimento de dúvidas, mas para esclarecer essas dúvidas e gerar outras, devemos praticar. Então, mãos à obra, pessoal, e até a próxima.